Boa noite, eu me chamo Rodolfo e sou aluno do 5º período da FABERJ. E eu estou cursando a matéria de Teologia Sistemática. E esse trabalho é para falar um pouco sobre a soteriologia da salvação. E eu vou estar resumindo alguns pontos, porque muitos temas se eu for me aprofundar, ele vai gerar um vídeo muito grande. Então a intenção é resumir alguns pontos. E eu vou falar um pouco sobre eleição, predestinação, justificação, regeneração, chamado eficaz ou não, perseverança ou não dos santos e conversão. E aí, o primeiro ponto que eu queria destacar, falar um pouco é sobre conversão. Como eu disse no começo, minha intenção não é aprofundar sobre os assuntos, mas é só resumir, passar um pouco sobre o que eu tenho aprendido e para estar explicando um pouco. Conversão diz aqui que é a resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual, sinceramente, a pessoa se arrepende dos pecados, confiando em Cristo para receber a salvação. E aí nós podemos imaginar a conversão como um ato de uma pessoa que estava num caminho e ela faz uma conversão desse caminho e indo para o caminho de Cristo. É como a gente imaginar um homem pecador que estava no caminho do pecado e a partir do momento que ele toma a decisão de largar do pecado, ele volta o caminho dele para Cristo. A conversão é um ato importante de fé e arrependimento. E não é somente um conhecimento superficial, porque um conhecimento superficial não é suficiente para a salvação. Mas o processo de conversão, ele vem de uma obra, do conhecimento da obra, do conhecimento profundo da obra de Deus, aprovação e concordância sobre o que Deus faz e a confiança completa em Jesus. E aí existe um versículo que se resume completamente esse processo de conversão, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê um processo da obra de Deus para o homem através de Jesus Cristo. E aí a gente entende um pouco que a conversão é um processo do homem, quando ele, a partir do momento que ele crê em Jesus, ele muda o seu caminho. Ele não vive mais um caminho de pecado, mas ele vive um caminho de acordo com a vontade de Jesus Cristo. E aí o outro ponto que eu queria falar é sobre eleição, predestinação. Como eu disse, meu intuito não é me aprofundar, mas sim resumir. E falar um pouco sobre eleição, predestinação, isso é um assunto muito complexo, que tem gerado debates de muitos teólogos e gera até hoje. E falar um pouco sobre eleição e predestinação, e aí eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos muito importantes. Existe o conceito da preordenação. O que seria preordenação? É a vontade de Deus com respeito de tudo que ocorre. É um Deus que é soberano, que respeita tudo que tem acontecido, tudo que acontece. Tem a predestinação, que é a escolha divina de indivíduos para a eternidade, seja vida ou morte eterna. E existe a eleição, que é a predestinação, são selecionadas para a vida eterna. E aí, em cima desse ponto, existe uma discussão sobre o calvinismo e o arminianismo.
E aí eu vou falar um pouco sobre o conceito do calvinismo, e vou falar um pouco do conceito do arminianismo, e no final eu vou estar falando um pouco sobre a minha opinião particular sobre esses dois pontos. O calvinismo, o conceito do calvinismo, ele entende que toda a raça humana está perdida ao pecado. Logo, por isso, não são incapazes de responder a qualquer ato da graça. A eleição de quem será salvo é uma escolha de um Deus soberano. E existem alguns textos com base no que o calvinismo defende. Eu vou estar lendo aqui um versículo, que é Efésios 1, 4 e 5, que diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito e sua vontade. Então, existem outros versículos, mas eu queria só ler esse, para não se estender muito, que os calvinistas acreditam que antes da criação do mundo, Deus já escolheu aqueles que seriam eleitos e aqueles que não seriam. E isso é um ponto muito perigoso, porque se a pessoa não se estudar, não se aprofundar, leva as pessoas a pensar em um Deus que já escolheu aqueles que vão ser salvos e aqueles que não são, não vão para o inferno. Então a gente se resume a isso. Por isso que é um tema muito perigoso. E o arminianismo, ele tem um conceito que é mais amplo, que é mais variado, melhor dizendo. Pois o arminianismo defende que Deus deseja que todos sejam salvos. Todas as pessoas são capazes de crer e entender as condições da salvação. Essa eleição se dá pela presciência divina, ou seja, o conhecimento absoluto de Deus, aqueles que aceitarão a oferta da salvação. E também existe um texto que eu vou estar lendo, um versículo que dá base ao que os arminianismos acreditam, que é 2 Pedro 3, 9, que diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, esse versículo ele dá base ao que o arminianismo pensa, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, Então, mas ao mesmo tempo, os arminianismos acreditam que o crente pode perder a salvação. Já os calvinismos acham que o crente não perde a salvação. E existem outros debates também, que um defende um ponto, outro defende o outro. Então tem gerado muitas discussões. E até hoje, eles não se resolveram sobre isso, Então, eu vou falar um pouco da minha opinião, porque os batistas geralmente ficam um pouco em cima do muro sobre isso, E eu sou batista e eu também não tenho uma opinião. Eu não posso dizer assim, eu sou calvinismo, eu sou arminianismo. O que eu creio é que a salvação de Deus é para todos aqueles que creem, É isso que eu creio. Então eu fico entre um e outro. E aí eu vou falar um pouco agora sobre justificação e adoção. Mas o que é isso? Justificação e adoção.
Justificação é o ato instantâneo e legal da parte de Deus, qual ele considera nossos pecados perdoados e nos declara justo, não por nosso mérito. É importante destacar, porque justificação não é o ato do crente que, uma vez que ele confessa a Jesus como único e Salvador, ele está justificado. Não é por mérito próprio. Nós somos justificados porque Jesus Cristo, que era justo, morreu por nós. Por isso nós somos justificados. Eu não sou justificado pelas minhas obras, pelo que eu faço, mas sou justificado por aquele que se entregou, e por aquele que se entregou a você também, se entregou por nós, que foi Jesus Cristo. E isso é que nos justifica. O que nos justifica não é o que eu faço, mas em quem creio, que é em Jesus Cristo. E aí, além de ser justificado, existe também um texto aqui que eu posso até ler aqui rapidinho, aqui para reforçar o que é a justificação, é Romanos 8:1, que diz assim: agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez que estamos em Cristo Jesus, já não há condenação em nossas vidas. E aí, além de ser justificados, nós também somos adotados. E o que é essa adoção? É o ato divino, onde vem de Deus, que nos faz membro de sua família. E isso é muito legal, porque além de nós sermos justificados, uma vez que cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós também somos adotados. E aí essa adoção nos traz agora a família. E agora nós somos como pai. Agora nós temos um pai, né, que é Deus. E aí é interessante que Jesus, quando nos ensina o Pai Nosso, ele não nos trata como servo, mas Jesus nos trata como irmãos. E aí nós podemos olhar Deus como nosso Pai. E existem alguns privilégios dessa adoção da parte de Deus Pai, que é o acesso na oração como Pai amoroso e bom, sermos guiados pelo Espírito Santo e a disciplina no Senhor. E aí nós somos adotados por Deus. E aí, por último, falar sobre regeneração. O que é essa regeneração? Regeneração é o ato de Deus, do qual Ele nos concede uma nova vida espiritual. Logo, a regeneração é um novo nascimento. E sobre regeneração, existe também algumas divergências, alguns pontos diferentes do calvinismo e do arminianismo também. Para os calvinismos, por exemplo, essa regeneração divina vem pela chamada eficaz. Mas como assim? É um convite irrecusável de Deus. E essa resposta dos regenerados está na fé salvífica que acontece na hora da pregação do Evangelho. E aí, de acordo aqui, com a opinião dos calvinismo, a regeneração, ela vem no processo da pregação à pessoa, que na hora que a pessoa ouve a palavra, que a mensagem ela é ministrada, existe uma regeneração completa. E aí essa salvação ela é eficaz. E isso aí não é um ato, é um ato totalmente, é um convite irrecusável. Mas para os arminianismos, é uma regeneração parcial. Como assim? Ela requer a mensagem anunciada, mas a pessoa ali não foi regenerada por completo. Mas o homem, ele ainda tem um tempo de ele escolher ou não. Se ele escolher, aí sim, ele vai ter a regeneração completa. Mas se ele
não escolher, ou no caso escolher o contrário, ele ali não vai ter sua regeneração, né? E esse efeito, um dos efeitos da regeneração, é a vida sem prática ao pecado contínuo, é o amor genuíno e a proteção contra o maligno e também o fruto do Espírito. Então, esse é o processo da regeneração. Então, com isso, esses são os pontos que eu queria estar destacando um pouco sobre esse tema, soteriologia da salvação, e espero ter explicado, né, da forma que possa entender, tá bom? Obrigado e é só isso.